Capítulo 47, Uso do verbo to have em inglês. O verbo to have é um dos verbos mais comuns e importantes na língua inglesa. Ele não apenas significa ter em português, mas também é usado em uma variedade de contextos e expressões idiomáticas. Este artigo irá guiá-lo no uso do verbo to have em inglês, do básico ao avançado. Primeiramente, vamos começar com o uso básico do verbo to have, que é indicar posse ou propriedade. Por exemplo, I have a car, eu tenho um carro, she has a dog, ela tem um cachorro, we have a house, nós temos uma casa. Neste caso, o verbo to have é usado para indicar que alguém possui ou possui algo. Em inglês, o verbo to have também é usado para indicar uma relação ou conexão com alguém. Por exemplo, I have a sister, eu tenho uma irmã, he has a wife, ele tem uma esposa, they have two children, eles têm 2 filhos. Neste caso, o verbo to have é usado para indicar que alguém tem uma certa relação ou conexão com outra pessoa. O verbo to have também é usado para falar sobre experiências. Por exemplo, I have been to Paris, eu estive em Paris, she has seen that movie, ela viu aquele filme, we have tried sushi, nós experimentamos sushi. Neste caso, o verbo to have é usado para indicar que alguém teve uma certa experiência. Agora, vamos avançar para o uso mais avançado do verbo to have. Em inglês, o verbo to have é frequentemente usado em tempos verbais perfeitos, como o present perfect, past perfect e future perfect. Nestes tempos, o verbo to have é usado como um auxiliar para formar o tempo verbalismo. Por exemplo, no present perfect, o verbo to have é usado com o particípio passado do verbo principal para indicar uma ação que aconteceu no passado e que tem relevância no presente. Por exemplo, I have finished my work, eu terminei meu trabalho, she has left, ela saiu, we have arrived, chegamos. Neste caso, o verbo to have é usado para formar o tempo verbal e indicar a relação entre o passado e o presente. No past perfect, o verbo to have é usado com o particípio passado do verbo principal para indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Por exemplo, I had eaten before you came, eu tinha comido antes de você chegar, she had left before you arrived, ela tinha saído antes de eu chegar, we had finished before they started, nós tínhamos terminado antes de eles começarem. Neste caso, o verbo to have é usado para formar o tempo verbal e indicar a relação entre duas ações no passado. No future perfect, o verbo to have é usado com o particípio passado do verbo principal para indicar uma ação que será concluída antes de outra ação no futuro. Por exemplo, I will have finished my work by the time you arrive, eu terei terminado meu trabalho até a hora que você chegar. She will have left by the time we arrive, ela terá ido embora até a hora que chegarmos. We will have arrived by the time they start, teremos chegado até a hora que eles começarem. Neste caso, o verbo to have é usado para formar o tempo verbal e indicar a relação entre duas ações no futuro. Em resumo, o verbo to have é um verbo muito importante e versátil na língua inglesa. Ele é usado para indicar posse, relação, experiência e para formar tempos verbais perfeitos. Portanto, é essencial dominar o uso do verbo to have para se tornar fluente em inglês.